Bom dia a todos e a todas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre você nesse momento, onde você estiver, através do Facebook e no futuro através do YouTube. Que o Senhor possa estar encontrando um coração contrito, um coração quebrantado, pois é motivo de alegria estarmos reunidos como igreja do Senhor, não num templo físico, mas em nossos lares, conosco mesmo. Em nós habita o Santo Espírito de Deus. Que nesse momento, nesse domingo tão especial que o Senhor nos concede, eu convido você a abrir o livro sagrado no livro de Salmos, Salmo 40, onde vem a oração de livramento. Aqui o salmista intitula esse salmo como oração para livramento. Quanto o Senhor tem nos livrado, muitas vezes imperceptível aos nossos olhos, ao nosso dia a dia, mas sabemos que o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Os números são negativos diante do mundo, diante da mídia, mas sabemos que no positivo é muito maior do que o negativo. Possamos nesse momento estar adorando a esse Deus que é digno de honra, digno de glória, digno de adoração. E o salmista diz aí no Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ele no 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. O salmista aqui na sua sabedoria viu algo que muitas vezes desapercebemos pelo nosso dia a dia, muitas vezes pela a loucura do dia, por tanta notícia má, tanta notícia que repercute, mas o Senhor tem trabalhado e Ele tem feito muito mais do que imaginamos. E o salmista nos convida aí no verso 3, ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico e um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E nesse momento você possa estar em sua casa, orando a esse Deus que é grandioso, que é majestoso. E logo mais, a oração, que você possa louvar conosco, onde você se encontrar. Se possível, se ajoelhe. Aqueles que estão sentados, se possível, se levante. Vamos adorar esse Deus, primeiramente com a oração e depois com um hino de louvor. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Deus, porque somos privilegiados por um dia tão maravilhoso, um dia tão especial, porque a cada manhã que se inicia, sabemos que é especial porque o Senhor tem cuidado, tem sido zeloso para com as nossas vidas, Deus. Não pelos feitos, não pelas maravilhas em nosso meio, mas pela grandeza e a tua majestade, que não deixa que esse mundo se acabe de uma vez só. Pois sabemos que tens um propósito, tens uma promessa aos teus, aos escolhidos, aqueles que foram separados, como diz a tua santa palavra, Deus. Sabemos que somos esse povo remanescente e queremos te honrar nessa manhã, Pai. Queremos te bendizer, queremos nos alegrar, Deus, que por mais que venham notícias ruins, mas sabemos que estamos aos teus cuidados, Deus. Que possamos, Deus, a cada dia, Deus, termos essa confiança no teu Filho amado Jesus, que é quem intercede por nós, Deus. Tendo a certeza que teu doce Espírito Santo se encontra nesse meio, no nosso meio agora, nesse momento, Deus. Na sua casa, onde você estiver. Creia que o doce Espírito Santo, com suas misericórdias, está consolando aqueles que se encontram num dia de luto, num dia mau. Mas sabemos que só Ele mesmo
para também nos guiar por esse mundo caído, Deus, nos convencendo do pecado e do juízo, Pai. Que a nossa oração seja sincera, Pai, que nossa oração seja de gratidão também, Deus, pelas dificuldades, pelas adversidades, Deus. A nossa oração como igreja do Senhor nesse momento, Pai, mesmo distante, que cada um se sinta acolhido pela palavra do Senhor, que cada um sinta-se acolhido pelo louvor desse dia, Deus. Que eles entendam que o louvor e a adoração que te é devido, Pai, é de bom grado, Pai. E que possamos a cada dia, Deus, termos essa confiança no Teu Filho amado Jesus, Pai. E é em nome dEle que já te louvamos, já te agradecemos e te bendizemos. Amém. Louvemos o nosso Deus. Os meus lábios te louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam. Ó Deus, Tu és. Declare nessa manhã: Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, Senhor. Eu te busco ansiosamente. A nossa alma tem sede de Ti, ó Pai. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja, te almeja como terra árida, exausta sem água. Declare: assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam. Tu és o nosso Deus forte. Os reinos se abalam. Louvemos o nosso Deus. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam para dizer que tu és. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Deus amado, ainda no verso 6 do Salmo 40, diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e oferta pelo pecado não requeres. Possamos nesse momento estar levando a nossa oração a esse Deus, para que Ele perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. E como eu costumo sempre dizer, eu creio que um dos maiores pecados nossos é a negligência para com o irmão, para com um momento tão difícil, não está buscando saber como ele se encontra. Muitas vezes dependendo apenas de uma palavra de conforto, muitas vezes apenas querendo ouvir uma oração que conecte o seu amor, a sua intimidade com esse Deus, que muitas vezes são quebradas por falta de oração. E que nesse momento você possa estar pedindo perdão a esse Deus grandioso, que deu o seu Filho, o amado Jesus, na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E você tem a certeza que os nossos pecados são perdoados diariamente. A um coração contrito, a um coração quebrantado, o Senhor inclina os seus ouvidos. Nesse momento você possa fechar seus olhos, orar a esse Deus, e que possamos estar orando um pelos outros, pedindo também por aqueles que se encontram num momento tão difícil, num momento de perca, num momento com um ente querido, hospitalizado, entubado. Possamos fazer isso nesse momento. Feche seus olhos, curva sua cabeça.
Bondoso Deus, Santo Pai, quão grande as tuas maravilhas em nosso meio, Deus. Tua misericórdia, Senhor, tem abundado no nosso meio, Pai. E o Senhor tem sido misericordioso para com muitos. Por que não dizer com todos? Porque mesmo na adversidade o Senhor tem cuidado, Pai. E o maior cuidado que o Senhor nos desse, Senhor, já no início de tudo, Pai, antes de nós existirmos, foi o Teu Filho amado Jesus que morreu na cruz do Calvário, Deus. Que verteu o Seu sangue na cruz, Deus. Não sabemos, não mensuramos, Pai, quão precioso é esse ato, esse gesto, Deus, que o Senhor fizeste, Pai. Por isso, Senhor, nesse dia que o Senhor preparou para o louvor e a adoração do Teu santo nome, Pai, te pedimos, Pai, mais uma vez um renovo, Pai. Um renovo, que o Senhor possa estar perdoando, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, quebrantando os nossos corações, Deus. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos movendo à adoração que te é devida, Pai. Que o Senhor ache em nós, Deus, algo de bom, pois sabemos que não tem partindo de nós mesmos, que não tem, Senhor, se buscarmos o nosso íntimo. Mas Tu que sonda o nosso coração e a nossa mente, Pai, pode encontrar algo de bom, Pai. Que Tu possa nos usar nesse dia, Deus. Que Tu possa ser glorificado através de nossas vidas, através do louvor, através da adoração, Pai. E que o Senhor possa estar, Senhor, nos guiando sempre, Senhor, para o bem e andamento da Tua obra nessa terra, Deus. Que possamos ser meros instrumentos em Tuas mãos. Que possamos ser vasos quebrados, que possamos ser erguidos pelo oleiro que é o Teu Filho Jesus, Deus. Que Ele possa estar nos transformando, Senhor. E que todo esse dia, Pai, seja dedicado a Ti, Pai, em oração, em adoração, em comunhão em nossas casas, em nossos lares, Deus. E é em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, que já Te agradecemos por tudo, Pai. Amém, Deus. Oremos o nosso Deus. Meu Jesus, a Ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho esse pobre pecador. Boa é Tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os Teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de Tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em Tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas Tu meu pensamento ao dormir, ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno
pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. A te honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Só em Cristo ouvemos nosso Deus. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só em Cristo o homem se tornou frágil bebê, mas pleno Deus. Que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, viu ele estar, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. De Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais culpa ou medo atroz, este é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim. Nem
até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Deus maravilhoso. Ainda no Salmo 40, diz aí no verso 11: Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Possamos nesse momento estar recebendo a palavra do Senhor. E você que não convidou ainda um amigo, aquele que você tem um afeto, tem um carinho, que você possa nesse momento estar convidando a ouvir essa palavra que o Senhor preparou nessa manhã. Sabemos que a palavra de Deus nos garante que o que ligares na terra será ligado no céu. Portanto, aquele que recebe a palavra no seu coração, na sua mente, ela não volta vazia. Você possa nesse momento estar, aquele que não convidou ainda, que possa convidar. Que possamos ouvir a palavra do Senhor, pois sabemos que é da parte do Senhor. A Márcia será apenas usada como instrumento nesse momento. Que o Senhor abençoe cada um e que possamos, nesse domingo, bendizer a esse Deus que tudo pode e que nos fortalece a cada dia. Amém. Amém, amados, a graça e a paz. Louvamos ao Senhor por essa manhã. Esse privilégio de estarmos aqui. Nesse momento, essa é a casa de Deus, né? Aqui, onde estamos nos reunidos, é ali onde o Senhor se faz presente. Onde você estiver, eu quero agradecer a cada um que está conosco essa manhã. Temos aí algumas pessoas participando ao vivo. Queremos agradecer ao Senhor por esse instrumento, a internet, né? Às vezes temos um pouco de dificuldade, principalmente aqui em Aurora, mas de qualquer forma tem sido bênção, né? E eu quero aí lembrar, temos pessoas assistindo de vários lugares, mas quero reforçar aí, temos a Maria no hospital, né? Que está aí conosco, que o Senhor lhe abençoe. De outra forma, se não fosse a internet, a Maria não estaria conosco aqui, né? Então ela está no leito, está no hospital, está internada, mas ela está conectada, cultuando ao Senhor essa manhã conosco. Deus abençoe, minha amada, e nós continuamos orando por você, tá certo? Então abra aí suas Bíblias, sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 24. Juízes 6, do 1 ao 24. E o tema da nossa mensagem essa manhã é como lidar com o sofrimento. Temos vivido aí tempos difíceis para todos, né? E aí nós queremos essa manhã ouvir de Deus o que o Senhor tem para nos dar. Amém? Juízes, capítulo 6. Não deixe de acompanhar pela sua Bíblia. Meu amado, minha amada, às vezes você diz, não, vou ouvir, ela já vai falar mesmo, mas não deixe de acompanhar pela sua Bíblia, mesmo em casa, onde você estiver, se tem a oportunidade, né? Faça realmente aí desse lugar, o lugar de culto ao Senhor, tá certo? Então, Juízes 6, do 1 ao 24, diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos.
pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sob esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Vamos orar, amados. Pai, nós te bendizemos por essa manhã. Entregamos aqui nossas vidas a ti, pedindo a tua direção, a tua graça, que tu nos fale essa manhã. Senhor, há tantas verdades nesse texto. Quero pedir, Espírito Santo de Deus, que tu me ajude a transmitir aquilo que está no teu coração. Aquilo que a tua igreja, o teu povo, precisa ouvir essa manhã e ainda posteriormente. Que tu nos fale ao nosso coração, nos corrija, nos exorte, Senhor, nos eduque de acordo com a tua palavra. Muito obrigada pelo privilégio de essa manhã nos aquietarmos para ouvir e aprender de ti. Fala-nos como bem te aprouver. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto, e a gente não vai ter como tratar de todo o texto hoje, né? São 24 versículos, o que eu li, mas é muito rico. Eu vou tratar aqui de alguns pontos. Aqui, só para lhe contextualizar, né, a respeito do tempo dessa história que nós estamos tratando, estamos aqui no tempo onde Israel era governado por juízes. E antes aqui de Gideão, tiveram outros 4, certo?
Inclusive, antes de Gideão, a terceira foi Débora, uma mulher que governou aquela nação. Então, era uma nação governada por juízes. E o último juiz aqui que nós estamos tratando, né, agora nesse período, é Gideão. Interessante, amados, que no final, né, do governo de Débora, a gente vê aí capítulo 5, final do versículo 31, diz assim: e a terra ficou em paz 40 anos. Então, Débora, essa mulher de Deus que foi usada pelo Senhor, diz aqui que ela trouxe sossego à terra de Israel, enquanto ela governava. E a terra viveu ali sossegada por 40 anos. Mas, quando a gente começa o capítulo 6, nós vamos ver que esse sossego não durou muito tempo, né? Logo vieram as dificuldades. Depois de 40 anos, vamos ver aqui que Israel, por causa dos midianitas, estava sob grande opressão. Como o texto que nós lemos diz. Eles destruíam suas propriedades de tal forma que no versículo 4 diz assim: não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então Israel, por mais que eles plantassem, por mais que eles cuidassem da sua terra, cuidassem de animais, chegava um período que eles eram invadidos por aqueles outros povos e levava tudo e consumia tudo e acabava que eles não tinham nada, não tinham sustento algum. Essas calamidades não aconteciam acidentalmente, tá certo? Por isso que o tema é como lidar com o sofrimento. Não era por acaso. E é sobre isso que nós vamos estudar essa manhã. Por que vinha o sofrimento sobre aquela nação? E como a gente deve lidar com isso? Primeira lição que eu quero compartilhar com você. Precisamos reconhecer que o sofrimento é consequência do pecado. Olha aí versículo 1. Diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, ou seja, como consequência, como castigo, como causa, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Então, eles estavam sofrendo, a causa era o pecado deles, era a desobediência deles, tá certo? Porque eles faziam o que era mal perante o Senhor. E é interessante, queridos, tem um livro de A Teologia do Aconselhamento, e um dos capítulos, o autor, que é Lambert, né, o nome dele, ele vai tratar justamente da teologia do sofrimento, que a gente muitas vezes não quer tratar, né? Mas nesse capítulo, ele vai afirmar que a presença do pecado no mundo, ela cria o sofrimento humano, tá certo? Então, tudo que nos sobrevém de ruim é por causa do pecado. Se nós sofremos hoje, é por causa do pecado. E aí, ou seja, nós sofremos por causa do pecado em geral. Mas nós sofremos também por causa do pecado do outro e por causa dos nossos próprios pecados. Muitas vezes passamos por sofrimentos, ou seja, somos assaltados, passamos por alguma dificuldade por causa do outro. Mas continua a base sendo o pecado. Por que que o outro faz isso comigo? Por que que existe adultério? Por que que existe o crime? Por causa do pecado. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, o sofrimento, principalmente, a principal razão é o pecado da humanidade, tá certo? Então, nós precisamos compreender isso. Lá em Lamentações, abra aí sua Bíblia, Lamentações, né, logo depois de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Olha o que ele vai falar. Lamentações 3, 39. Lamentações 3:39 diz assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? E ele mesmo responde: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, de que a gente vai se queixar? Reclamar de Deus? Né? Reclamar? Não. Primeiramente, nós precisamos parar e reconhecer: Senhor, tudo que tem acontecido, né, é por causa do pecado que entrou na humanidade. E esse pecado, não só o pecado do outro, mas o pecado que me atinge também. O pecado que está em mim. Então, nós devemos nos queixar de quê, amados? Dos nossos próprios pecados. A gente tem a tendência de reclamar de Deus e o mundo. Nós somos muito, né, hábeis, a gente tem muita facilidade de olhar para fora. Mas essa manhã o nosso desafio é
olharmos para dentro. E a gente olhar e dizer, Senhor, como disse o salmista no Salmo 139, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos eternos. Então, primeira forma de lidar com o sofrimento, eu e você, nós precisamos entender que o sofrimento é consequência do pecado. E, às vezes, nem sempre, mas às vezes é consequência dos nossos próprios pecados. Tá certo? Por que eu estou dizendo aqui às vezes? Porque nem sempre nós sofremos por causa dos nossos pecados. Né? Mas, às vezes, sim, é consequência dos nossos próprios pecados. Mas não basta só reconhecer, nós precisamos tomar uma atitude diante disso. E foi o que os israelitas fizeram. Você, essa manhã, já compreendeu que a primeira coisa é entender que o sofrimento foi causado pelo pecado. Sim, mas e depois disso? Olha o que eles fizeram, está aí versículo 6. Segunda ação, atitude, forma que eu tenho que lidar com o sofrimento é clamando ao Senhor. Clame ao Senhor. Versículo 6 diz assim, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 7 diz, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, ou seja, eles clamaram ao Senhor. Tinha uma atitude que era recorrente aqui na nação de Israel, principalmente nesse período dos juízes. O padrão da apostasia era contínua. Israel pecava, era oprimido pelos estrangeiros, então clamava ao Senhor pela libertação e ele enviava um libertador. Você lendo o livro de Juízes, você vai ver demais isso. Eles pecavam, sofria, clamava, Deus enviava um libertador. Então, de qualquer forma, amados, ainda bem que eles já compreendiam a saída, né? Eles entendiam que o negócio era clamar ao Senhor. Algo que nos preocupa e que também é muito recorrente na nossa vida é isso. Nós já sabemos o que nos afasta de Deus, que é o pecado, nós já sabemos o que causa sofrimento, mas nós temos a tendência muito grande de nos afastarmos do Senhor, de fazer o que é mal perante os olhos do Senhor. Mas quando isso acontecer, o caminho é clame ao Senhor e volte para Ele. Então, Israel, nessa passagem aqui de Juízes, como eu disse, Gideão foi o quarto. Teve outros antes deles. E você vai ler, quando você lê, você vê que o processo era sempre o mesmo. Eles aprontavam, sofria, clamava e vinha um juiz para libertá-los. E essa não foi a primeira vez que eles agiram assim. Na verdade, embora muitas vezes eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, adorando deuses falsos, quando nas calamidades começaram a os atacar, e eles voltavam e procuravam o verdadeiro Deus, mesmo eles conhecendo o Deus de Israel, né? Eles eram os israelitas, mas muitas vezes eles se afastavam e adoravam deuses falsos. E aí sofriam as consequências e clamavam e voltavam para o Senhor. O ciclo do pecado, castigo e livramento, repetiu-se outras vezes. Era um ciclo. Pecado, castigo e livramento. E eles ficavam nessa. Pecavam, eram castigados e vinham o livramento. Isso se repetiu inúmeras vezes. Agora, nesse momento, antes de enviar o livramento, o Senhor lhes enviou um profeta. Veja aí versículo 8. Diz assim, do 8 ao 10. Quando eles clamaram, diz que eles clamaram ao Senhor no versículo 7. Versículo 8 diz assim, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra e disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais a deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Nesse momento aqui, ao invés do Senhor mandar logo um livramento, automaticamente o juiz redentor, como ele sempre fazia, aconteceu das vezes anteriores, Deus enviou um profeta condenando a Israel.
Deus iria de fato libertar Israel por intermédio de Gideão. Mas ficou claro que o Senhor não responderia mecanicamente a todo e qualquer apelo de Israel, apesar das circunstâncias. E aí, amados, este servo de Deus, né, lembrou aos israelitas a fidelidade de Deus e de como as pessoas, apesar disso, tinham rejeitado. Então, o que é que ele fez, né? Antes de enviar o livramento, o Senhor disse: deixa eu trazer a memória de vocês, por que vocês estão assim? Sabe quando o pai vai disciplinar o filho, né? É até incoerente o pai disciplinar sem o filho nem saber porque está apanhando, né? É neurótico isso, não é sadio. O natural é que o filho seja disciplinado e ele saiba o porquê está sendo disciplinado. Aqui, era como se Deus tivesse colocado Israel na cadeirinha ali, né, do pensamento, né? Tem a cadeirinha lá para Israel pensar. Só que esse período, e é interessante, amados, durou um pouquinho de tempo, né? Diz aqui que por 7 anos. Então, eles passaram um tempinho nesse sofrimento. Oremos ao Senhor para que essa pandemia não dure isso tudo, né? Eu acredito que Deus colocou a humanidade no ano de 2020 para cá nessa cadeirinha do pensamento. Eu acredito que o Senhor tem enviado profetas e está dizendo: ó, sabe por que vocês estão aí? Porque vocês pecaram contra mim. Porque vocês me abandonaram. Mesmo eu tendo cuidado todo esse tempo, vocês me trocaram por outros deuses. E nós não estamos falando, amados, só dos que ainda não temem ao Senhor. A igreja, principalmente a igreja brasileira, ela se desviou dos caminhos do Senhor. A igreja brasileira, ela se tornou egoísta, pensando em si mesma, né? Nós vemos templos gigantescos e, ao mesmo tempo, nós vemos pessoas passando necessidade. Então, eu acredito piamente, plenamente, que o Senhor colocou, né, em cada um de nós, mas falando de toda a humanidade, que não foi só no Brasil, nessa cadeirinha do pensamento. Não sei se você compreende isso ou se você ainda tem dúvida. Quem poderia, ainda que o vírus tenha sido inventado, mas quem permitiu? A Bíblia diz que há um Deus que tem o controle de todas as coisas. Então Deus permitiu. E aí, quantos profetas ele tem enviado nesse tempo e tem dito: ó, presta atenção, sabe por que vocês estão aí? Foi isso que ele mandou antes de livrar. Eu creio no livramento do Senhor, amados. E o livramento do Senhor ele faz como bem aprouver, porque ele é Deus. Mas antes de livrar, aqui, ele enviou o profeta para dizer para aquela nação: vocês estão aí porque vocês se desviaram. Vocês estão aí porque hoje as igrejas, elas não seguem mais a Bíblia. Elas querem que a Bíblia se adeque ao jeito delas. Tem igreja para todo gosto, amados, né? Para todo tipo. E não foi isso. Existem princípios que são inquebráveis. E aí o Senhor está dizendo: ó, acho que é hora de vocês pararem, repensar e rever algumas coisas. Eu acredito, e com certeza, né, alguns que estão me assistindo e vão me assistir posteriormente, esse foi um período mais do que nunca na história, onde a gente se deparou tão cara a cara com a morte, com a eternidade, onde a gente literalmente convive com a morte do lado, né? Onde nós nunca sabemos quem adquire o vírus, como vai terminar os 14 dias. Quando você é diagnosticado e diz: deu positivo, você nunca sabe como é que vai ser o restante. E esse tempo, meus amados, é para ser um tempo para nós repensarmos a nossa vida, principalmente como igreja. O que nós temos feito? Como nós temos vivido? Precisamos clamar ao Senhor. Precisamos buscar do Senhor esse socorro, esse refúgio. Dizer: Senhor, nós pecamos, nós nos afastamos de Ti, nós nos desviamos dos Teus planos. Nós precisamos clamar ao Senhor. E aí, ainda falando, amados, em Lamentações 3:40, que é o mesmo versículo, no 39 de Lamentações, ele faz aquela pergunta: de que o homem vai se queixar? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Aqui no versículo 40, Lamentações 3:40, ele diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Esquadrinhar vamos avaliar bem direitinho, né? Vamos botar no esquadro, vamos medir, vamos avaliar como é que estão os nossos caminhos. Depois disso, provemos e voltemos para o Senhor.
É tempo de arrependimento. É tempo de voltarmos ao Senhor. Eu sei que o Senhor tem alcançado muitas vidas que ainda não conheciam nesse processo agora de pandemia. Mas, principalmente, eu creio que o Senhor quer avivar a sua igreja para um tempo novo, para um tempo diferente. Amados, se nós, ao sair, terminar essa pandemia, a gente estiver do mesmo jeito, nós não aprendemos muita coisa. Tem um livro que eu li faz um bom tempo, mas é um livro que a gente precisa ler anualmente, principalmente no tempo que vivemos, que é 30 dias para viver sem arrependimento. E aí você pode dizer, eita, que livro fúnebre, né? Mas é um livro que nos leva a pensar o que é prioridade mesmo. Mas se você recebesse, né, um diagnóstico médico, onde ele dissesse, você tem apenas 30 dias para viver, eu tenho certeza que nós não iríamos estar preocupados em comprar uma casa nova, em trocar de carro. Nós teríamos outras prioridades, né? Talvez os pais correriam para educar os seus filhos no temor do Senhor. Os pais iriam aproveitar assim, cada segundo para disciplinar, para orientar, para levá-los para temer ao Senhor. Então, esse é o momento de nós clamarmos ao Senhor, de esquadrinhar o nosso coração e ver onde nós temos errado, onde nós temos falhado e voltar para o Senhor. E por último, outra forma de lidarmos com o sofrimento. E aí, aqui eu quero já deixar uma deixa, nós vamos dar continuidade no próximo domingo, que é o nosso culto de missões, aqui vai ser só uma pincelada. Mas a outra forma, preste atenção, esteja atento, atenta. Você pode ser o livramento de muita gente em meio ao sofrimento. Está todo mundo sofrendo, mas esteja atento. Quem sabe Deus não quer levantar você nessa geração, exatamente nesse ano, em meio a tudo isso que nós temos vivido, para trazer alívio a sofrimento de outros. Versículo 11, olha aí o que diz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Interessante, versículo 15 diz assim, e ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei eu Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Depois que o Senhor chamou Gideão, versículo 14 diz de novo, olha, versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então, fique atento. Peça ao Senhor discernimento. Pode ser você o livramento de muitas pessoas nesse momento de sofrimento. Em vez de empregar, é interessante aqui, amados, quando diz que Gideão, e como eu já falei, nós vamos entrar em mais detalhes, cenas do próximo capítulo, né? No domingo, sobre o chamado de Gideão, algumas características, algumas posturas que nós temos muito que aprender. Às vezes Satanás usa tantas coisas para nos desviar dos planos de Deus, nós vamos ver que nós somos indesculpáveis. Mas aqui, quando diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, na NVI diz malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Você sabe o que é que isso significa? O local de malhar o trigo não era um lugar fechado. Não é, na verdade era ao ar livre. Mas quando Gideão foi malhar aqui nesse momento, ele foi para um lugar onde malhava uva, onde fazia o suco, onde fazia o vinho, que é um lugar fechado, que é um lugar restrito. Porque Gideão se sentia seguro malhando o trigo nesse espaço mais protegido. E ali ele estava confinado. Diz aqui muito claro, para o pôr a salvo dos midianitas. Ou seja, Gideão estava no miolo da crise, falando assim, né? Deus o chamou e o chamou numa situação que não era cômoda para Gideão. Ele também estava com medo. Gideão estava ali escondido, como toda aquela nação. Mas Gideão está como seus companheiros.
tinha de trabalhar secretamente para que os midianitas não se apoderassem dos seus cereais. Dentro dos limites de um lagar, só uma pequena quantidade de trigo podia ser malhada de vez. E quando a gente vê essa frase, demonstra uma atitude de desespero. Gideão ia ali escondido, de pouquinho em pouquinho, malhava o trigo e voltava. Porque se os midianitas percebessem, dessem conta, eles roubavam e levavam tudo o que ele tinha feito. O que nós observamos nesse texto é que o chamado de Gideão está acontecendo em um período difícil da história do povo de Israel. Não era fácil. E aí, quando eu estava lendo esse texto, e a gente tem orado com relação a esse tempo que temos vivido, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para nós como igreja, o que Deus tem para nós como membros, né? E algumas pessoas ficam preocupadas, claro, com a gente, né? Às vezes a gente até me chamam de SAMU, né? Porque sempre que precisa, para a glória de Deus, eu tenho o privilégio de socorrer algumas pessoas, de levar ao hospital, assim, na sentinela que eu não sei quantas vezes eu já fui. Para mim é um privilégio. E o texto que me vem à mente, amados, alguém dizendo, Márcia, tenha cuidado, eu me preocupo, é o texto de Esté. Olha Esté, capítulo 4, do versículo 12 ao 14, é o texto que Deus tem ministrado ao meu coração esses dias. Esté 4, do 12 ao 14. Abra aí sua Bíblia e nós vamos fechar com esse texto. Esté 4, do 12 ao 14, diz assim: Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esté: Não imagines que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, essa última frase, e quem sabe, se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha, e quem sabe, se não é exatamente para um tempo como esse, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, que Deus lhe chamou. Não é hora de se esconder, né? Não é hora de nos autopreservarmos. Amados, quando nós lemos na história da igreja, o tempo que a igreja mais atuou foi em tempos de crise. O tempo em que a igreja mais foi ativa, em que ela mais ganhou pessoas para Jesus, em que ela mais evangelizou, foi nesse tempo de crise. Então, nós precisamos, apesar dos nossos medos e temores, nos dedicarmos ao Senhor. Quem sabe, não foi para essa época, não foi para esse ano que Deus lhe chamou. E aí você pode dizer, mas nesse período, é no período de crise que se destacam verdadeiramente aqueles que são chamados. Que o Senhor nos dê discernimento para percebermos as portas que Ele está abrindo e as oportunidades de servi-los, apesar da crise e do sofrimento. Amém, amados? Então, como lidar com o sofrimento? Precisamos aprender a lidar de forma a não culpar a Deus, mas olhar para os nossos pecados e da humanidade assumirmos a nossa culpa. Ao percebermos isso, nós devemos clamar ao Senhor por misericórdia e estarmos prontos para, quem sabe, sermos a resposta das nossas orações. Pois pode ser um de nós a trazermos alívio ao sofrimento de tantos que precisam. Você já pensou nisso? A gente ora tanto, né? Senhor, leva livramento para fulano. Senhor, você já pensou que eu e você, né? Nós podemos ser resposta às nossas orações. Se nós estamos orando, amados, vamos deixar o Senhor usar a nossa vida. Quem sabe, não foi para um tempo como este que o Senhor nos levantou. Onde você está, a situação que você vive, peça discernimento ao Senhor. E desde já eu quero lhe deixar aí com essa expectativa, essa santa expectativa de aprendermos com Gideão sobre o seu chamado. Vamos ver como é que Deus chama homens e mulheres com tantas fragilidades e faz coisas tremendas, quando simplesmente eles dizem, eis-me aqui, independente de qualquer coisa. Amém, amados? Vou chamar os meninos, vou ministrar um louvor ao Senhor. E eu quero pedir que nesse momento em que eles estiverem aqui ministrando, mas eu vou pedir que eles cantem uma oração de novo. Certo? Enquanto eles estiverem ministrando, eu quero pedir que você aí no seu lugar, coloque sua vida diante de Deus. Talvez você não esteja sabendo lidar com o sofrimento.
Talvez você tenha questionado tantas coisas, mas pergunte: Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim e através de mim? Usa a minha vida. Deixa eu lembrar para você. Quanto mais escura, quanto mais as trevas, qualquer luz que brilha, ela faz toda a diferença. Se nós estamos num momento tão crítico, amados, qualquer palavra de conforto, de consolo, qualquer coisa que dissermos, isso pode trazer alívio a muita gente. Se coloque diante do Senhor agora. E creio, o Senhor já lhe falou, mas coloque a sua vida, Ele vai continuar falando. O que Ele quer fazer através de nós. Amém? Depois eu volto para a gente orar. A palavra de Deus, ela é completa, ela não precisa de complemento. Mas antes de começar o culto, eu tinha lido pela manhã e não recordava onde eu tinha lido, porque li várias passagens. Mas eu lembrei ali, enquanto Márcia pregava, o pastor Hernandes extraiu lá de 2 Coríntios 12, uma palavra que vai de encontro ao que ela falou. Ele diz assim: pode ser que Deus decida não remover o sofrimento. De todos, esse é o princípio mais difícil. Quantas vezes nós já pensamos e falamos: Senhor, por que estou sofrendo? Por que desse jeito? Por que até agora? Porque o Senhor ainda agiu. Porque o Senhor ainda aqui agiu. Aí ele lembra aqui que Johnny Erickson ficou tetraplégico numa cadeira de rodas e dá testemunho de Jesus. Fanny Crosby ficou cega com 40 dias de vida, e morreu aos 92 anos, sem jamais perder a doçura. Ele escreveu mais de 4.000 hinos. Se Deus não remover o sofrimento, Ele nos assistirá em nossa fraqueza, nos consolará com nossa graça e nos assistirá com seu poder. E a graça de Deus nos capacita a lidar com o sofrimento, sem perdermos a alegria nem a doçura. Eu sei que tem sido momentos difíceis, mas a sua promessa, ela tem se cumprido até os dias de hoje. Possamos nesse momento de louvor e adoração, termos a certeza plena de que Ele não se afasta de nós num só segundo. E nesses momentos difíceis, e nos momentos mais difíceis, a igreja sempre se fortaleceu. Eu creio que é um momento que o Senhor tem tratado com a sua igreja, e que possamos levar mais a sério o nosso dia a dia com os nossos. Mas como ela bem frisou, não sabemos quem passará a passos largos dessa doença. E só essa semana perdemos 2 amigos. Um de 38 anos e outro de 42. Quer dizer, tantos que o Senhor leva sem ter ouvido o Santo Evangelho. São pessoas do nosso meio, são pessoas do nosso convívio. Muitas vezes não queremos, entre aspas, perder tempo, que na verdade é um investimento que fazemos. Então que sirva de alerta, que durante esse louvor, essa oração aqui que foi escrita em forma de louvor, que você possa se arrepender dos seus pecados, que você possa entender que é um tratamento de Deus nesse momento. Por isso eu convido você a fechar seus olhos nesse momento. Quem souber cantar, que cante. Quem não souber, que possa estar ouvindo a doçura do Senhor através desse louvor. Ouvemos o nosso Deus. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, que receba com carinho
esse pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em me habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela medita. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho seu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Oh, oh. Santo e Majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós queremos essa manhã te agradecer. Obrigada pela tua palavra, obrigada pelo privilégio de ouvirmos de ti. Senhor, é tão precioso sermos alimentados por ti. Quero te pedir especialmente pela Igreja Presbiteriana em Aurora, que tu nos ajude a sermos uma igreja atuante, viva, relevante. Senhor, nós queremos ser conhecidos como homens e mulheres que amam ao Senhor acima de qualquer coisa. Dá-nos ousadia, intrepidez, ajuda-nos nesse momento de crise, de tanta delicadeza, Senhor, a não nos acovardarmos, a não nos limitarmos, a não olharmos para as nossas capacidades, mas mais do que nunca olharmos para o Senhor. Muito obrigada, obrigada pela tua palavra que nos alimenta, obrigada porque nós entendemos e percebemos a tua vontade, que cada dia mais tu esteja alinhando a nossa vontade, a tua vontade, conectando o nosso querer ao teu, e o teu nome seja glorificado. Entregamos a ti, Senhor, cada família que se encontra essa manhã reunida, que está participando, ministra a cada coração e fala a cada vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda
dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que assim seja. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.